Doutor Luiz Renato, por gentileza, eu queria só anunciar que uma pessoa perdeu uma carteirinha, Isabela Gandelman Prando. Tem uma carteirinha aqui comigo, tá? Por favor. Agradecemos também a presença da Regina Ribeiro, diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com a professora Daniela Vaz. Muito obrigado pela presença. Renata, vai continuar agora, né? Então, eu gostaria de, na verdade, que a gente pudesse chamar o Luiz Renato e o Alexandre para virem aqui na mesa. Isso não estava no script, hein, gente? Estamos fugindo aqui do protocolo. Mas é por uma boa causa. Na verdade, três boas causas. Tudo bom? Então, é o seguinte, gente. Nós temos aqui, eu vou passar a palavra aqui para o nosso colega Alexandre, defensor público do Pará, né, que tem acompanhado a questão da COP30, e a gente tem aqui uma proposta de uma carta para encaminhamento para a COP30, o qual ele elaborou, a gente já teve acesso a essa carta, que a gente gostaria de ler para vocês, né? Ela é uma carta bastante detalhada em termos de manifestações e que tem a expectativa de que possa ou sair por parte dos defensores públicos, né, aqui dos estados, que queiram assinar essa carta, ou até mesmo se houver uma concordância por parte, né, da plateia, para que a gente possa encaminhar, né, talvez assim, acho que o mais fácil do ponto de vista logístico, de caminharia pelas defensorias públicas, né, estaduais, mas a gente gostaria de compartilhar essa carta com vocês, até para que a gente pudesse verificar se isso atende, de fato, às expectativas também da sociedade civil em relação a esse tema. E aí, se alguém tiver alguma questão para colocar, a gente não tem como ficar passando o microfone, porque senão a gente não vai conseguir caminhar com as outras questões que a gente ainda tem aqui, né? Mas, se alguém tiver alguma questão, poderia encaminhar por escrito, né? E aí a gente faz uma aprovação simbólica se as pessoas tiverem de acordo. Se não tiverem de acordo, a gente deixa só para, de fato, a assinatura dos defensores. Tá bom? Bom dia. Vou utilizar aqui o púlpito para poder ler melhor a carta. Chamo Alexandre Bastos, sou defensor público do Estado do Pará. Vou iniciar minha autodescrição. Sou um homem pardo, cabelos curtos, barba marrom. Estou utilizando um blazer preto e calça preta, uma camisa cinza. Então, pessoal, como a doutora Renata de São Paulo colocou, nós estamos vivendo em Belém algo que nunca ocorreu. Nós vamos ter uma conferência climática Conferência do Clima, e nela a possibilidade de demandar os direitos das pessoas com deficiência, né? O cumprimento das leis, da convenção. Então, a nossa ideia na carta é justamente essa, para que a gente possa, de alguma forma, instar as autoridades, para que elas atentem para o cumprimento da convenção e dos direitos previstos em lei. Por que a carta? Simplesmente, pessoal, eu estava até comentando com alguns colegas, a COP vai ser um evento que vai ser feito com a participação restrita de autoridades e organismos internacionais e algumas autoridades brasileiras. Então, a sociedade civil como um todo, as pessoas com deficiência, muito dificilmente vão ter a gente vai ter uma plateia de pessoas que possam demandar o exercício desses direitos. Especificamente com relação aos direitos dos cidadãos, pessoas com deficiência amazônicas, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente se tratando desse assunto que foi tratado aqui nessa primeira palestra. Seria a questão da emergência climática.
Nós temos uma dificuldade também lá, muito grande, que estão sendo feitas diversas intervenções. Nós temos uma grande quantidade de desmatamento que vem causando implicações muito sérias para as pessoas com deficiência no nosso Estado. Então, aproveitando essa plateia aqui, que é bem heterogênea, aproveitando os congressistas, a gente pode fazer, a gente não encontrou uma forma de compartilhar essa carta, mas, de repente, se alguém quiser, a gente pode até compartilhar pelo WhatsApp. Mas eu vou fazer a leitura aqui dela, e aí, se alguém tiver alguma objeção, a gente pode tentar aprovar aqui, né, simbolicamente, e encaminhar para as defensorias para que, antes do envio às autoridades, a gente possa ter a sugestão dos senhores. Então, pode ser assim? Então, todos concordando, vou ler aqui. Carta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e justiça climática. Nós, participantes do 2º Congresso Nacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, reunidos em Minas Gerais nos dias 1 e 2 de setembro, e conscientes da urgência em garantir os direitos das pessoas com deficiência para combater a discriminação e o capacitismo que enfrentam, dirigimos esta carta à presidência da COP e todas as delegações e autoridades para reafirmar a necessidade inadiável de integrar a perspectiva da pessoa com deficiência em todas as políticas e ações relacionadas à crise climática. Reconhecemos as leis brasileiras que defendem os direitos das pessoas com deficiência. Perdão, só. Reconhecemos as leis brasileiras que defendem os direitos das pessoas com deficiência, como a LBI, a Convenção, que define a deficiência como resultado da interação entre os impedimentos da pessoa e as barreiras existentes no meio. Apesar dos avanços legais e conquistas obtidas nas últimas décadas, as pessoas com deficiência ainda enfrentam inúmeras dificuldades para exercer os seus direitos e acessar serviços públicos e privados, sendo frequentemente negligenciadas, segregadas e marginalizadas na sociedade. O item 1 da carta, a vulnerabilidade desproporcional na crise climática. A preocupação científica, política e econômica com as mudanças climáticas está na agenda de todos os países. No entanto, a pessoa com deficiência é um grupo de vulneráveis que mais sofre o impacto das mudanças climáticas. Eventos extremos como as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul evidenciam catastrófica realidade para milhões de pessoas, incluindo aquelas com deficiência. Algo tão rotineiro como um corte de energia pode ser fatal para a pessoa que depende de um equipamento médico para viver. A crise climática intensifica a desigualdade e vulnerabilidade já existente, afetando desproporcionalmente grupos como pessoas com deficiência, idosos e obesos, para os quais as consequências, como as ondas de calor, são muito mais agressivas. A ausência de acessibilidade em espaços, transportes, informações e comunicações durante desastres ambientais agrava ainda mais a vulnerabilidade, impedindo a autonomia e o direito de ir e vir. Lamentavelmente, apenas 45 dos 195 países que aderiram ao Acordo de Paris incluem pessoas com deficiência em suas políticas de adaptação climática, e o Brasil não é um deles. Ponto 2. O capacitismo ambiental, uma forma de injustiça climática. Um dos principais desafios é o capacitismo ambiental, uma forma de discriminação contra pessoas com deficiência que ocorre no ativismo ambiental. Isso acontece quando ativistas ambientais sem deficiência não compreendem que suas soluções podem criar dificuldades para as pessoas com deficiência. Um exemplo notório é a proibição de canudos plásticos de uso único sem consulta à comunidade de pessoas com deficiência, ignorando muitos que dependem deles para atividades corriqueiras, criando uma barreira adicional e segregando-as. Esta triste realidade viola o mais elementar direito de qualquer ser humano, a dignidade da pessoa humana. O capacitismo ambiental se manifesta na baixa prevalência de pessoas com deficiência na formulação de políticas ambientais, gerando um movimento de justiça ambiental que pode atuar de forma adversa às suas necessidades quando as pessoas com deficiência são excluídas das discussões. A ausência da participação ativa das pessoas com deficiência nos fóruns de discussão sobre mudanças climáticas e a persistência de barreiras atitudinais, comunicacionais, tecnológicas e físicas impedem o exercício pleno de seus direitos de cidadania e segurança ambiental. Ponto 3. Justiça climática. Justiça climática é um movimento crucial que busca reduzir o agravamento das vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais que sofrem desproporcionalmente os reflexos do clima. É fundamental que a justiça climática chame os direitos humanos para incluir os grupos marginalizados que sofrem as consequências climáticas de forma desproporcional, como as pessoas com deficiência. O Estado tem um dever de implementar políticas públicas que propiciem o aumento da resiliência e a diminuição das vulnerabilidades socioambientais e climáticas,
para toda a população, especialmente os grupos mais vulneráveis. Nossas sugestões e demandas para a COP. Diante do exposto, o segundo Congresso Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência sugere a implementação urgente das seguintes ações e compromissos por parte da COP30 e de todos os Estados-membros. Inclusão e participação ativa. Garantir a participação efetiva e significativa das pessoas com deficiência, suas organizações representativas em todas as etapas da formulação e implementação e monitoramento das políticas públicas, programas, projetos relacionados às mudanças climáticas e desastre ambiental. Assegurar que os fóruns de discussão sobre mudança climática sejam plenamente acessíveis, incluindo intérpretes de Libras, audiodescrição e tecnologias assistivas. Combate ao capacitismo. Desenvolver e promover diretrizes e marcos legais, internacionais e nacionais, que combatem explicitamente o capacitismo, criminalizando a discriminação e a exclusão das pessoas com deficiência nas políticas e ações ambientais e climáticas. Exigir consulta obrigatória e significativa das comunidades das pessoas com deficiência antes da implementação de qualquer medida política ambiental que possa impactá-las diretamente, como no caso da proibição dos plásticos. Infraestrutura e serviços. Incentivar o investimento maciço e contínuo em infraestrutura acessível e resiliente para as pessoas com deficiência em contexto de emergência climática, incluindo rotas de evacuação, abrigos temporários, transportes e comunicação de emergência. Fortalecer e expandir a rede de cuidado das pessoas com deficiência, especialmente os centros especializados de reabilitação em regiões de maior vulnerabilidade, como a Amazônia, superando barreiras geográficas, estruturais e a escassez de profissional. Tecnologia assistiva e comunicação universal. Promover o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia assistiva nacionais e garantir a acessibilidade digital em todos os serviços públicos e privados relacionados à informação e respostas a eventos climáticos. Assegurar o direito de comunicação universal em todas as informações sobre climas e desastres, incluindo legendas, audiodescrição e tradução de Libra. Capacitação e formação profissional. Priorizar a formação social e profissional de todas as áreas para atender de forma qualificada as pessoas com deficiência no contexto da crise climática e de desastres, incluindo os profissionais da sociedade e proteção civil e educadores. Investir na capacitação contínua de professores e educadores para lidar com a diversidade em sala de aula, aplicando metodologias adaptadas, especialmente a regiões com maior desafio. Políticas integradas e cooperação e orçamento. Fortalecer a cooperação entre União, Estados e municípios para garantir direitos das pessoas com deficiência. Criar um fundo nacional para promover o direito das pessoas com deficiência no contexto da adaptação e mitigação climática. Implementar um sistema unificado de avaliação da deficiência, realizado por equipes especializadas, para facilitar o acesso a direitos e serviços em situações de emergência. Metas específicas para as pessoas com deficiência na Amazônia. Considerando a vasta extensão territorial e densa floresta, os rios extensos e a predominância de comunidades ribeirinhas indígenas de difícil acesso que criam barreiras significativas, é imperativo que a COP reconheça a necessidade urgente, específica das pessoas com deficiência que vivem na região amazônica. Ampliação e interiorização dos serviços de saúde e reabilitação, expandir e interiorizar os centros especializados de reabilitação, implementar e fortalecer as políticas de fixação e valorização de profissionais de saúde especializados, investir maciçamente em transporte adaptado e acessível, assegurar a melhoria de formação inicial e continuada de professores, promover recursos pedagógicos acessíveis e adaptados, garantir o apoio institucional efetivo da Secretaria de Educação e instituições de ensino, adequar os espaços físicos das escolas e demais ambientes públicos, fortalecer a parceria com a família, assegurar a participação efetiva e significativa das pessoas com deficiência das comunidades tradicionais amazônicas, priorizar a proteção e a resiliência das pessoas com deficiência que vivem em territórios de alto risco ambiental na Amazônia e, por fim, os compromissos. Nós, do 2º Congresso Nacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, comprometemos-nos a divulgar esta carta, sensibilizando a população, os poderes públicos e a sociedade civil para as questões das pessoas com deficiência no contexto de justiça climática. Seguiremos lutando para que as resoluções, as diretrizes da COP melhorem a vida das pessoas com deficiência em todo o Brasil e no mundo, combatendo todas as formas de discriminação e desrespeito dos direitos humanos. Esperamos por um Brasil e um mundo acessíveis e inclusivos, onde ninguém fica para trás. Acreditamos que, com a participação de todos, com e sem deficiência, a vida há de melhorar. E os direitos das pessoas com deficiência não podem mais ser ignorados. Nossa luta continua. Belo Horizonte,
2 de setembro de 2025, assinado por todos os participantes do 2º Congresso Nacional das Pessoas com Deficiência. Pessoal, eu sei que é difícil, assim, né? Acho que o Alexandre ele tentou trazer, de alguma forma, os itens, né, para poder facilitar também a compreensão. E aí a gente queria saber de vocês, eu acho que vou fazer primeiro a primeira pergunta, vocês acham que existe algum consenso no sentido de vocês apoiarem esse documento, ou vocês entendem, né, na verdade, que a gente faria esse encaminhamento direto pelas defensorias? Então, eu vou fazer essa primeira pergunta. Essa plenária aqui, né, já que a gente está reunida como se fosse numa assembleia, vocês gostariam que esse documento fosse encaminhado como Congresso Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência? Se sim, por favor, levantem a mão. Tá. Acho que pela visualização aqui que a gente teve, acho que a gente conseguiu ter, que é possível encaminhar como Congresso. Tá? E aí a gente vai fazer o encaminhamento para assinaturas, né, pelas defensorias, e aí a gente, depois dá notícias, né, disponibiliza isso no site e tudo mais. Tem só um detalhe aqui que foi pedido e eu acho que é possível contemplar, queria passar aqui para o Alexandre, que gostaria de ressaltar a importância de debater a temática das pessoas com deficiência em situação de rua, que são, em sua maioria esmagadora, negligenciadas e que mais enfrentam as adversidades climáticas. Eu acredito que a gente não tenha problema na inclusão, mas... Sim, acho que não há dificuldade nenhuma, né? Quando se colocou a pessoa com deficiência de um modo geral, mas considerando a hipervulnerabilidade da pessoa com deficiência em situação de rua, eu acho que é bem interessante a gente destacar como ponto específico. Então gente, aprovado. Eu vou acrescentar na redação, então, um ponto, e aí submeto aos senhores também. Uma outra coisa, a gente ainda tem mais um ponto que a gente queria aproveitar, considerando que a gente tem um tempinho aqui, antes de passar para o almoço, né? Ficou para o final, né, o protocolo de atuação das defensorias públicas com educação inclusiva. A gente decidiu que a gente não vai fazer a aprovação desse protocolo, o texto dele agora, né? Mas a gente gostaria de, né, isso é um documento das defensorias públicas, então não envolve necessariamente a plenária do Congresso, mas a gente gostaria de aprovar junto com os defensores públicos aqui a realização desse protocolo, a estrutura desse documento, né, os temas que a gente vai incluir nesse protocolo e as diretrizes que a gente vai adotar, né? Então, só para a gente poder adiantar, porque, aí se você quiser ir falando... Não, só para ressaltar para os colegas e os colegas defensores públicos e defensoras públicas que a ideia é a gente conversar sobre esse protocolo e em dezembro vai ter um evento da Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, onde a gente pretende aprovar esse documento, né? Então, a doutora Renata ela vai passar aqui só as diretrizes, né, onde a gente vai ter como subsídio para a elaboração do texto. E a ideia aqui é a gente, enfim, realizar também uma comissão, né, doutora Renata, para a gente poder ir debatendo o assunto e fazendo junto a redação desse protocolo. Isso. A nossa ideia é que, na verdade, a gente precisa de mais tempo para a gente poder fechar esse documento. Ia ficar muito apertado para a gente poder fazer a aprovação aqui no Congresso. Fora isso, a mesa das práticas exitosas, no fim, tem ao total, né, entre práticas e testes, acho que são 7 ou 8, né? E aí não daria tempo suficiente para a gente poder fazer uma discussão entre os defensores públicos que pudesse nos garantir
a fechar um documento adequadamente. Mas, em conversa, né, entre a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da ANADEP, a gente conversou, né, e a ideia é que ela não se restringe à comissão, até porque a ANADEP ela não tem uma atribuição fim, só que a gente também não tem uma comissão no CONDEG, que é o Colégio Nacional de Defensores Gerais. Então, a gente não teria como fazer isso em um outro espaço. Né? Por isso que a gente está aproveitando a participação dos colegas que têm interesse no tema, não só os defensores públicos que participam da comissão. Né? E a ideia desse protocolo, então, é que ele seja um documento, eu vou ser bastante rápida aqui, na verdade, que ele traga fundamentos jurídicos, né, desde a Convenção, Constituição, legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a parte também toda infralegal, né, além das resoluções do Conselho Nacional de Justiça, precedentes do Supremo Tribunal Federal, e também os objetivos, né, para essa atuação. E entre as diretrizes, né, que eu vou ler aqui, falar um pouco mais detalhadamente, a gente embasar, de fato, essa nossa atuação na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, considerando esse modelo social e o combate ao capacitismo na escola, fomentar a implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né, considerando as diretrizes da União, estaduais e municipais, estimular a produção de documentos pedagógicos, como o plano educacional individualizado, plano de AEE, estudo de caso, tudo numa perspectiva pedagógica, estimular a disponibilização dos apoios também, de acordo com as necessidades pedagógicas de cada aluno, que efetivem acesso, permanência, participação e aprendizagem como materiais adaptados, meios alternativos de comunicação, profissionais de apoio, tecnologias assistivas, porque os profissionais de apoio são um apoio importante, mas eles não é o único apoio que as crianças necessitam nas escolas. Então, a gente tem que buscar, né, enquanto defensores públicos, garantir, né, porque hoje existem muitas reclamações, isso chega para a gente, está havendo muita judicialização, especialmente em relação a esses apoios que são necessários. Estimular a articulação entre professores regentes, professores de educação especial e profissionais de apoio, né, o quanto é importante ter o professor que planeja, né, a educação, né, especial, ou seja, junto com o professor regente, um trabalho colaborativo, né, e atuar de forma extrajudicial e, caso não seja solucionado, também judicialmente, quando for necessário. Né? A gente também vai ter um fluxo estratégico de atuação, né, indicando isso, um glossário com conceitos chaves e orientações estratégicas e sugestões de peças e petições. Tá? Então, a ideia é a gente poder formar um material para poder apoiar os defensores públicos nessa atuação que tem sido uma das principais formas de judicialização que tem acontecido na área dos direitos da pessoa com deficiência. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui enquanto defensores públicos? Né? Nós vamos colocar para votação a aprovação da elaboração desse protocolo, se todos concordam, a gente seguir com essa ideia, constituir uma comissão, já tem algumas pessoas que já se prontificaram a participar dessa comissão, só que a gente está abrindo aqui, porque nós temos outros defensores de outros estados que não participam da comissão e que possam querer, então, que nos procurem para fazer parte da comissão e indicar que a gente pretende que esse protocolo esteja pronto até o final do ano, e aí ele seria aprovado depois de um evento que também vai tratar sobre educação inclusiva no âmbito da ENADEP. Tá? Então, eu vou colocar na primeira votação se os defensores, né, aí não é para plenário, os defensores concordam com a elaboração de um protocolo das defensorias públicas sobre educação inclusiva. Se concordarem, por favor, levantem a mão. Eu sei que não tem muitos, talvez, defensores aqui. Levanta a mão. Tímida. Alguém discorda? Algum defensor que está aqui discorda?
Tá? Não estamos vendo nenhuma mão levantada. Não tá. É só uma aprovação simbólica. Aparentemente já existe um certo consenso em relação a isso, né? Mas é que a gente gostaria de dar transparência, publicizar que isso está sendo elaborado, porque a gente gostaria, de fato, que isso fosse construído de forma coletiva com os colegas, né? E que, de fato, isso pudesse contribuir para a nossa atuação diária e principalmente contribuir para as pessoas com deficiência, né, crianças e adolescentes que precisam da efetivação do seu direito à educação, mas também os adultos, né, jovens e adultos que vão para a universidade e também necessitam, porque a gente tem ainda um número muito baixo, né, ainda estatisticamente, de pessoas com deficiência que conseguem chegar nas universidades, né? E o quanto é importante isso também, porque 20%, né, pelos dados que a gente tem, 20% das pessoas com deficiência são analfabetas. Né? Então, isso é um dado muito, muito forte, porque se a gente não conseguir garantir acesso à educação, a gente não vai conseguir garantir acesso à universidade, não vai conseguir garantir acesso ao mercado de trabalho, não vai conseguir garantir autonomia, né, e vida independente, principalmente para as pessoas com deficiência. Tá? Então, e aí, quem tiver interesse em participar, que não é da comissão, mas está aqui, por favor, nos procurem para poder dar seu nome, depois a gente vai constituir um grupo para poder organizar reuniões, debates, divisão de como a gente vai montar esse material. Tá bom, gente? Então, tem duas colocações ainda aqui, e uma outra coisa também que a gente queria trazer a respeito de que a gente, como a gente acabou de falar, a gente não tem uma comissão no CONDEG, né, que é o colégio, o Conselho de Defensores Gerais, né, e isso, a gente sabe o quanto é importante para as defensorias públicas garantirem acessibilidade para as pessoas com deficiência. A gente tem que pensar em dois públicos, não só o público externo, mas também um público interno, sejam, né, defensores e servidores com deficiência, estagiários com deficiência. Né? Então, diante disso, a gente gostaria de fazer um encaminhamento, né, por parte das defensorias estaduais, e aí aquelas que tiverem interesse, né, se unirem a nós aqui, para que a gente encaminhe um ofício, né, principalmente os defensores que têm atuação em coordenação de direitos humanos, de coordenação de direitos da pessoa com deficiência, que a gente pudesse se unir para elaborar um ofício de encaminhamento solicitando a criação de um comitê, né? Ainda que a gente não possa ter uma comissão, porque tem tido dificuldades em criação de comissão, mas pelo menos um comitê à luz, né, do que o CNJ tem, Comitê de Direitos da Pessoa com Deficiência, para a gente tratar da acessibilidade no âmbito das defensorias públicas. Tá? Então, assim, também os colegas que tiverem interesse, por favor, né, nos procurem, eu, Luiz, aqui, o Luiz Renato, eu chamo ele sempre de Renato, e agora estou chamando ele de Luiz. Que é Renato e o Renato. Mas é isso. E aí, procure a gente aqui para a gente poder fazer o encaminhamento. Eu vou passar aqui para o Renato para dar continuidade. A gente teve duas considerações aqui. Uma, eu acho que a gente vai tratar nos outros painéis. Então, assim, acho que todo mundo aí está com a programação. Então, a gente vai ter alguns painéis específicos. Então, vou só aproveitar que nós estamos com um tempinho e vou aproveitar e fazer a leitura. A Andresa colocou a questão, Alexandre, também de salientar sobre o impacto das usinas eólicas, principalmente na região nordeste do país, que tem causado impacto na saúde da população, com problemas auditivos. Energia limpa também é uma forma de compromisso com a saúde da população. Um ponto para a discussão do COP30. Eu acho que essas questões estão implicitamente dentro do texto, né? Na verdade, Renato, quanto mais abrangente, melhor, né? Então, acho que a gente pode incluir, sim. Tá, eu vou deixar contigo, então. Você fica responsável. Eu queria só o contato da Andressa, porque, de repente, eu faço... A Andressa tá... Levanta a mão, Andressa. Tá por aqui, no cantinho ali. Tá aqui.
A outra fala que as empresas terceirizadas que prestam serviço no Estado, inclusive em escolas, o que se observa é o não preparo desses profissionais e a não exigência de um preparo eficiente para trabalhar com pessoas com deficiência. Gostaria que fosse exigido um melhor preparo desses profissionais. Isso aqui é o tema da mesa que a gente vai ter, uma mesa de educação, mas já vou guardar, tá? Aproveitar para ler, já vou guardar. Tem mais algum ponto que a gente tinha que levantar? Acho que a gente levantou tudo, porque no último painel de amanhã, a gente tem 8 práticas, entre práticas e teses escritas no concurso, então nós vamos gastar 1h20 do tempo de 1h30. Né? Então, e eu acho importante também quem puder ficar, porque são práticas e teses da defensoria, de defensoras e defensores, mas é uma inspiração do dia a dia e é bom saber de experiências de outros estados, enfim, são práticas e teses do Brasil todo, a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho do que está sendo feito, o que está sendo propagado no resto do estado. Alfredo, uma das poucas vezes que eu consigo terminar antes do tempo. Deixa eu passar para a Renata aqui, eu já comemorei antes. Eu não estou nem acreditando, mas aconteceu. Lembrei de uma coisa importante, que talvez não dê tempo e nem todo mundo fique para o painel final lá das práticas exitosas, né? É importante que todo mundo fique, mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir ficar, tem questão de horário também de voo, pessoas que vão embora e tudo mais. A gente está lançando pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo o caderno de práticas exitosas do primeiro Congresso Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Antes tarde do que nunca. A gente vai disponibilizar depois o link, de qualquer forma vai ficar no site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Naquela oportunidade a gente teve 5 práticas exitosas, né? As 5 práticas, elas acabaram de alguma forma ou premiadas ou receberam menção honrosa, mas a ideia é a gente poder difundir esse material, dar acesso, é um e-book gratuito, disponível, né? E aí tem várias práticas interessantes que todos vão poder acessar, né? Então, acho que, e a tese que foi aprovada, né, porque só tinha uma tese no primeiro Congresso Nacional, veja que a gente está evoluindo, né? A gente já tem mais do que a gente tinha naquele momento. Ela foi publicada na revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela já foi publicada já faz um tempo, e a gente também disponibiliza depois esses links para acesso de vocês quando a gente for tratar lá da prática. Mas eu queria dar só a notícia aqui, porque eu acho que é importante que todo mundo tenha consciência, né, de que vai ter esse material, tenha conhecimento que vai ter esse material. Eu queria, mesmo que seja tardiamente, agradecer a oportunidade de todos os colegas que disponibilizaram essa questão da leitura e aprovação da carta e elogiar o evento na Defensoria Pública de Minas Gerais, na pessoa do nosso colega Renato. Não é fácil, como destacou, realizar um evento dessa envergadura, principalmente para que a gente consiga possibilitar a participação de todos. Então, nesse aspecto, me sinto muito honrado de estar participando aqui dessa plenária e aprendendo com todos. Obrigado, Alexandre. A Sueli mandou aqui, Sueli, essa nós vamos tratar também no painel da educação, mas eu vou ler, que é a falta de transporte escolar para pessoa com deficiência, especialmente que utiliza cadeira de rodas. Tá aqui e a gente vai tratar nesse painel da educação. Bem, eu acho que é isso, Alfredo. Podemos encerrar essa parte da manhã? Convido o pessoal para o... Ok. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo agora, nós vamos retornar às 14 horas. Subindo aqui na esplanada, tem uma lanchonete onde vai servir, acho que um pequeno almoço, alguma coisa, ou lanche, para vocês adquirirem. O QR Code na tela, não esquecer, aqui na lateral também é fixados. Quem tiver dificuldade de locomoção, vou chamar as recepcionistas do restaurante e aqui atrás tem mesinhas montadas, tá? Por favor.